Como prometido, o meu compromisso com você todos os dias às 2 horas da tarde para a gente aprender inglês de forma gratuita, aquela sua oportunidade de transformar sua realidade e pegar esse sonho em suas mãos, falar inglês, a língua mais falada do mundo. Olha só, conforme a nossa programação, né, acredito que quarta-feira era uma ideia de um drilling. O que é isso? Então, hoje nós começamos finalmente nosso curso na aula de número 01. Imagino que a gente consiga chegar aos 1000 episódios se o planeta Terra não acabar antes, tá? Então, esse curso, a proposta desse curso é dirigida para pessoas, digamos assim, que vão começar objetivamente no aprendizado do inglês. Não importa a idade, não importa o histórico, não importa se você acabou fazendo um curso, comprou um curso online e não começou nele. A gente vai tentar aqui ilustrar um comecinho, né? Sem pressa, né? Quem assistiu o vídeo aí sobre o filtro afetivo, muito obrigado. Essa é a ideia, que vocês já entrem aqui nessa aula de número 001 preparados. Se ainda não assistiram, entra lá. Antes da gente começar a aprender, de fato é importante se localizar, se posicionar, e é isso que eu falo naquele vídeo do filtro afetivo. Então, de fato, de forma muito objetiva, vamos começar aqui. Você iniciou a sua jornada no inglês. Parabéns! Bem-vindo! Bem-vinda! Como que vai funcionar? Eu vou fazer esse exercício de repetição. O nosso começo é o da repetição. A gente precisa estabelecer alguns sons, algumas falas, algumas palavrinhas, para que a gente se localize no idioma, entender o quão diferente ele é e o que ele tem de comum com a nossa língua. Eu peguei um recurso muito simples aqui, vocês vão me desculpar os cliques. Vou tentar fazer sem clique, tá? Então aqui, ó, o joguinho, você vai entrar em qualquer recurso, pode ser um aplicativo, pode ser um site como esse, que chama Games to Learn English, tá? Você pode tentar usar um livro, mas qual que é a ideia, qual que é o objetivo desse tipo de exercício? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, dia 7 de abril, a gente vai escolher aqui, ó, choose, já aprendendo nossa primeirinha palavra, choose, do verbo escolher, tá? Clico nela aqui, choose, e aí eu vou sugerir que vocês, se forem usar esse recurso aqui, que comecem com jobs. E vai aí uma segunda palavrinha. Essa talvez vocês já tenham ouvido falar em algum momento aí, job. Tá? Vocês reparam que eu abro muito a pronúncia, né? Dá vontade de falar choose, job. Mas a gente vai entender, por exemplo, que a língua inglesa, ela tem um som diferente de vogal. As palavrinhas, as vogais, elas são colocadas em lugares diferentes. E essa percepção da escuta, do listening, que a gente quer ter no começo na nossa língua. Então, eu vou entrar aqui, ó, jobs. Tá? Muito simples. É um exercício de repetição. Então, conforme eu for repetindo, eu gostaria que vocês também repetissem. A palavra aqui é repetição. Nesse começo, você quer se acostumar tanto a ouvir os sons que são produzidos por um narrador que vai falar, quanto eu repetindo aqui, adaptando para você entender as diferenças de pronúncia, tá bom? Então a gente vai começar, ó, verbo play. Verbo play é um verbo muito importante no inglês, é um verbo regular. Você vai usar ele o tempo inteiro. Ele significa jogar, brincar, executar, tocar, tá bom? Lembrando que o inglês é uma língua que às vezes tem essa polissemia, e às vezes tem uma mesma palavra também servindo para várias coisas, o que torna o nosso trabalho às vezes até um pouco mais fácil, pensando dessa forma. Então, por exemplo, a palavra play vai servir para momentos em que você vai tocar música, vai reproduzir um dispositivo e, nesse caso aqui, começar a executar. Tá? Play. Nós vamos jogar, de fato. Politician. Opa, nossa primeiríssima palavra, né? Presta atenção nesta pronúncia. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Fica aqui a aulinha de número 0001. Segredo revelador, miraculoso, fórmula mágica do inglês. Não existe, tá? Tô brincando. Mas existe um elemento fundamental na língua inglesa que o quanto antes você entender, o quanto antes você conseguir absorver isso, tanto de forma na escuta como de forma falada, vai tornar o seu trabalho no aprendizado exatamente muito mais simples. É o tal do word stress. Word stress. O inglês, ele tem um lance que a música dele é um pouco diferente da nossa. A nossa música está mais relacionada ali ao latim, à raiz de língua latina. Então, se você for escutar outras línguas,
Já parou para pensar quais se parecem com a nossa? Aqui o português do Brasil? Talvez o italiano se pareça um pouco mais, talvez o francês se pareça um pouco mais, talvez o espanhol se pareça um pouco mais com a nossa língua, né? De som, de fala, de estrutura, né? Tanto que as pessoas arriscam um portunhol e não e agora? Não sei nem falar. As pessoas vão tentar arriscar uma língua que elas julgam ser parecida com a dela, né? Não um porto-chinês, por exemplo. Então, a primeira coisa é a gente notar similaridades, é notar padrões, é notar coisas que fazem a língua se tornar um pouco mais fácil de absorção. E aí o inglês, ele tem esse lance aí do word stress, que é basicamente onde você vai colocar a tônica das palavras. Não é só isso, tá? Mas existe um ritmo, né? Uma cadência, um ritmo para a língua. Isso vai acontecer tanto em palavras, como frases pequenas, frases maiores e textos. Então, existe uma certa musicalidade para o idioma que é um pouco diferente da nossa. Esse é o ponto central. Quando você entender que a musiquinha produzida na fala e na escuta do inglês é um pouco diferente da nossa, você vai entender como fala, como estrutura. Então aqui, ó, a gente tem essa palavra. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, politician, politician. Vai repetindo aí comigo. Esse é um exercício de drilling, de repetição. Repete comigo. Politician, ta-ta-ta-ta, politician, politician. E você vai reparar que a letra C ali no meio, ela tá soando como um SH, chá ou xixá, né? Um X, sei lá. Politician, bem arrastado, bem carregado, tá? E essa é uma particularidade que a gente vai observando. Lembrando, aqui você está começando a sua jornada de aprendizado. O seu objetivo principal é conhecer as primeiras palavras, os primeiros sons, né? Entender que apesar das letras serem as mesmas, o alfabeto compartilhado com a nossa língua é a mesma, né? O mesmo. Os sons são muito diferentes às vezes. Então é importante entender essas diferenças. Primeiro a gente sempre vai escutar, depois falar e depois ler. Escuta, fala e lê. Tá? Escuta, fala e lê. Isso é muito importante. Porque se você começar no caminho reverso, se você começar pela gramática ou pela leitura, né, nesse comecinho que a gente está tentando balbuciar, a gente é bebê na língua, né? Se eu for aprender, por exemplo, hoje chinês, que eu sei, sei lá, uma ou duas palavras, eu também sou um bebê na língua, estou aprendendo. E eu tenho que ter essa humildade e falar assim, não, eu não vou começar de uma estrutura gramatical pesada, não vou começar de um texto muito longo, porque eu vou me perder. E aqui é a mesma coisa, tem que ser porçõezinhas, homeopáticas, né? Você está digerindo ainda, é a sua primeira degustação de coisinhas no inglês. Né? Esse curso aqui é para pessoas que estão aí engajando, começando no inglês, e depois a gente vai explorando coisas mais profundas, mais elaboradas. Então, politician. Então vamos repetir, Politician. Politician. Ta-ta-ta-ta. Politician. Repara que se eu mudar onde está esse word stress, só vou ilustrar, né? Eu mudo totalmente a palavra. Politician. Politician. Aqui se eu colocar o word stress na primeira sílaba, eu já mudei totalmente a pronúncia. Politician. Né? Então é muito importante, nesse começo, você entender três coisas. Muito mais do que a tradução. O que quer dizer esta palavra? Como fala essa palavra no inglês? Ao invés de ficar catando milho, pipoquinha, uma a uma, você tem que entender as estruturas, as formulações, os elementos fonéticos, as regras gerais para o inglês, tá? Lembrando que línguas, meu amigo, se você aí gosta de um cálculo, uma derivada, não é essa a lógica, pode esquecer, tá bom? Existem sim padrões, existem sim regras, mas o importante da língua também é essa questão da adaptabilidade, da plasticidade. Então, politician. Bom, vamos para a próxima aí. Repara que eu não vou dar a tradução. Eu quero que você associe nesse primeiro momento a imagem com a palavra. A imagem com a palavra. Toda vez que a gente faz um intermediário, o que quer dizer tal coisa, o que quer dizer essa frase, a gente acaba perdendo um certo tempinho, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês essa ideia de começar associando a palavra, não vou dar a tradução, com a figurinha. Politician. Driver. Opa! Letra R no inglês, tu vai enrolar a língua sempre, tá? Língua enrolada. Não é drá, não é drá, e não é da garganta, não é ra, não é driver.
tá? É da língua. Tu vai enrolar a língua, vai fazer um caramujinho com ela aqui, a casca do caracol, e vai lembrar das grandes cidades aqui do lado, né, onde eu moro, de Piracicaba, Pindamonhangaba e todo o interior paulista que arrasta o R. Tu vai sempre enrolar o R. Driver. Fala devagar. Driver. Esse R, ele às vezes vai demorar um tempinho para você dominar de forma plena. Mas basicamente é o seguinte, onde aparecer a letra R em qualquer palavra, em qualquer lugar de palavra, você vai enrolar a língua na variação do inglês, tá bom? Então se começar a palavra com R, tu vai enrolar a língua. Rat, robe, ride. Sempre, tá? Às vezes não começa com a letra R, às vezes começa com uma outra letra, mas o primeiro som é de R. Por exemplo, na palavra wrong, wrong, tá? Que é errado, incorreto, wrong. Significa a palavra wrong, tá bom? Então, é importante que você, ou o verbo escrever, por exemplo, write, write. Você vai escrever, começa com a letra W, mas o som é de R. Portanto, onde tiver a letra R, onde tiver o som enrolado dessa língua enrolada, é a letra R. Mas e se estiver no meio da frase? Eu falo forever. Então, o R no inglês, ele é sempre enrolado. Forever. Você vai enrolar a sua língua o máximo possível. Forever, 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 forever. Faz esse exercício de enrolar a língua. Onde aparecer o R, você enrola a língua. Por quê? Porque é um fonema definitivo no inglês. A letra R é absolutamente definitiva no inglês. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está conhecendo as coisas, navegando de maneira bem devagar, para ir se acostumando com alguns elementos. Então, onde tem R, é um som enrolado, enrolado. O gringo não come macarrão, ele come macarrão, round. E ele não mora em Araraquara, ele mora em Araraquara, porque o R para ele é sempre enrolado. R, 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 é o que você respira, tá? No interior paulista, R, tá bom? Então, driver, driver. Vai repetindo, vamos repetir. Driver, driver, driver. Repara que não é dry, não é driver. Dry. O R é enrolado. Driver. Outra coisa, vamos reparar. Repara que aqui ó, tem um ER no final. Dá vontade de falar air. Mas essa pronúncia aqui é Driver. Tá bom? Muito bem. Driver. Uber driver. Bus driver. Hairdresser. Viu? O Rzinho enrolado? Hairdresser. De novo, a questão do word stress, localiza a tônica na palavra hairdresser. 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 Onde tem um R, enrola. Temos 3 letras R na palavra aí, ó. Hairdresser. 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 Tá bom? Letra H geralmente vem da garganta, ó. Hairdresser. Hairdresser. Tá bom? Hairdresser. Hair. Dresser. Hairdresser. Policeman. Opa, essa aqui todo mundo confunde, tá? Essa aqui é uma vogalzinha fechada, não é police, né? De novo a questão do word stress. Se você acertar onde está o word stress aqui, não tem como errar a palavra. Policeman, policeman, policeman. Se você colocar a tônica já no começo, police, você vai errar a pronúncia da palavra e dificilmente vai ser entendido. Police, police, police. É police, police, policeman, policeman. Tá? Vogalzona aberta, longa, man, tá? Não é man, policeman. Policeman, nasal aberto para fora, longo, man. E é esse comecinho que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Não quer dizer que vocês têm que acertar a pronúncia todas as vezes, não é isso. Mas muitas vezes vocês vão encontrar na internet aí coisas dizendo, você só precisa se comunicar, a pronúncia não é tão importante assim, você só precisa falar. E eu concordo plenamente que a comunicação é o objetivo. Eu acho que a gente tem que se comunicar, se fazer entendido. Só que para se fazer entendido, pronúncia também é importante. Então tem essa segunda parte da frase que é verdade que não contam.
é importante que você se comunique o mais rápido possível, que você estabeleça conexões sociais, culturais, de trabalho. Perfeito. Só que para isso também vai pronúncia. Não tem como. Se você quiser, se você lê perfeitamente, mas a sua pronúncia está totalmente deslocada, não vai entender, tá bom? Então tomem cuidado com essa questão aí, com essa afirmação categórica, né? Basta você se comunicar. Perfeito, mas para se comunicar também precisa de pronúncia. E aí eu digo mais, não estou falando para você soar perfeitamente igual nativo. E lembrando, o inglês é uma língua global, tem muitas variações da língua, né? Inglês nigeriano, inglês da Jamaica, inglês da África do Sul, da Nova Zelândia, da Austrália, né? Não tem uma pronúncia universal para as coisas. Existem os processos fonéticos, existe o alfabeto fonético internacional, né, que você vai conhecendo aos pouquinhos aí também, mas o objetivo é você entender os processos de fala, de listening e de fala, para você ir se acostumando com isso aí, né? Então se você começar já falando palace, muito difícil depois você tirar esse vício. Então vamos começar bonitinho, né? A gente tem essa oportunidade. Policeman, 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 policeman. Window cleaner. Window cleaner. Aqui eu vou chamar a atenção, né? A profissão, né? O verbo ali mais o substantivo mais o ER, né? Dá a ideia daquilo ou que faz a coisa, né? Então a gente tem o verbo aqui, ó, limpar, clean. O N sempre nasal, segura aqui em cima, clean. Tá? Quando a gente adiciona o sufixo ER ao fim de um verbo, a gente geralmente tem quem ou que faz ação. O fazedor, o executor da ação, tá bom? Então, clean é o verbo limpar. Clean, limpar. Se eu coloco o ER ao fim do verbo, geralmente, não é regra universal, porque a gente já viu ali, por exemplo, ó, driver funciona, né? Coloco o ER ao fim do verbo drive, que é dirigir, e aí eu tenho driver, que é motorista, dirigidor, na lógica, né? Driver, tá? E aqui a mesma coisa, clean é o verbo limpar, adiciona o sufixo ER ao fim da palavra, geralmente é aquele ou o que faz a ação, o verbo, né? Nesse caso aqui o trabalho, cleaner, quem vai limpar. Bom, e pode funcionar para produto de limpeza também, quem ou que faz a ação, tá certo? E aí repara que nós temos uma palavra antes da profissão, né? Então, na verdade, eu posso também ir direcionando, né? Ó, aqui, por exemplo, tem um carro e tem uma pessoa. Eu posso ir direcionando esse tipo de profissão também, deixo ele mais elaborado. Window cleaner. Então tem vários tipos de cleaner. Window cleaner. Waiter. Ó, de novo, né? A ideia do ER ao fim de um verbo principal que torna aquilo uma profissão. Que ou que faz ação. Vamos abstrair mais ou menos a ideia de, na nossa língua, o tal de eiro, porteiro, fazendeiro, né? Aquele quem faz ação. Não é exatamente a mesma coisa, mas só para ilustrar aqui. Então, vamos reconhecer padrõezinhos. Você está começando a aprender a língua, o seu objetivo principal é reconhecer padrões, padrões de som, padrões de fala, né? Não quero que você já saia lendo um texto enorme, se perdendo no meio das palavras, né? Traduzindo palavra por palavra. Ah, o que quer dizer isso? Não, você tem que se acostumar com a língua. Se acostumar que tem muita letra W, tem muita letra Z, tem muita letra Y, né? Que os sons são diferentes, que a gente lê de um jeito, escuta de outro. Esse tipo de coisa que é o que você precisa nesse momento do seu aprendizado, tá? Porque você está iniciando a sua jornada, esta saga heróica no aprendizado da língua mais falada do mundo. Então é necessário que você tenha essa percepção. Ah, onde eu tô? O que está acontecendo? Agora eu pego um pouquinho dali, um pouquinho de lá, e assim vai. Então, ó, waiter, waiter. Sempre leva a pronúncia nesse R, ao invés de waiter, para baixo, né? Air, mas waiter, waiter. Também, waiter. Artist. Artist, olha lá. Aqui já não tem o padrãozinho do ER, né? Observa que ao fim da profissão, ao fim da palavra, não tem ER. De novo, pessoal, não tem língua que não tenha uma regra global para tudo, né? Não existe uma língua que uma regra vai funcionar para todas as coisas o tempo inteiro, que é o pesadelo de muita gente de exatas, né? Eu já dou aulas há 13 anos, né? Então, assim, sempre que alguém quer achar lógica, nossa, mas por que o perfect, o present perfect é assim?
Cara, se você quiser levar numa base epistemológica, empírica, se você quiser partir para a parte científica, eu acho que isso é mais interessante para frente no aprendizado do que você tentar ficar entendendo coisas mais profundas no começo, né? Eu acho que tem muito do exercício de aceitação, simplesmente aceita, né, repete e tal. Você está falando uma língua, você não vai entregar um PhD, não vai entregar um projeto de doutorado, um TCC, você não vai entregar uma coisa, tá? Não fica nesse negócio de tentar entender a língua. Você não é linguista, né? Não fica, ai, por que o perfect... Não, fala, vai usando na prática, tá? Quando você tiver um pouco mais na frente no seu desenvolvimento, na frente não sei se é uma ideia ideal, mas quando você tiver com um pouco mais de repertório, mais atualizado com a língua, já falando, aí você pode se perguntar essas questões e explorá-las a fundo. Acho que é até interessante. Mas esse começo é ouvir falar, reconhecer as palavrinhas, os padrões, o fixo e o prefixo, tá certo? E aqui não tem esse padrão, mas tem a letra R. Como é que era a ideia da letra R? Enrolado, né? Artist. Pilot. Também, ó, não tem aqui o padrãozinho, né? Pilot. Mas repara que isso aqui é meio que um cognato, né? Ela aparece na nossa língua, né? Olha lá, pilot. Essa aqui dá pra saber, né? O que parece, ó? Só faltou a letra O pra ser na nossa língua. Piloto, pilotar. Tá? Importante, o inglês não vai diferenciar gênero nas palavras, tá? Algumas profissões sim, mas na maioria das vezes a mesma palavra funciona para qualquer gênero, tá? Então, pilot para qualquer gênero, tá? Então, piloto, pilota, pilote, tanto faz. Pilot, tá? Repara também que eu solto um ar na letra P. Eu não falo pilot, eu falo pilot, tá? Esse é o plosivo, o air puff, o sonzinho de ar que sai junto. Não precisa pegar no começo agora, mas observa que ele existe, tá? Pilot. Car salesman. Opa, olha só, aqui é um caso que de fato vai importar a questão do gênero, porque no fim da palavra tem man, que vai indicar que é um vendedor masculino, tá? Quando for vendedora feminina, woman, tá? Então a única diferença de gênero nas palavras, geralmente em profissões, vai ser man e woman, tá? Ou no plural, man com E e women no plural. De resto, a maioria não vai diferenciar, né? Então, por exemplo, driver, tanto faz o gênero, né? Artist, tanto faz o gênero, tá? Então, car salesman, aqui está indicando que é um vendedor, né, de carro masculino, car salesman. De novo, né? Pode ter aquela ideia. Eu posso apresentar um substantivo, uma coisa, car, e depois falar a profissão. Então, a profissão pode só ser salesman. Uma pessoa que vende, um homem que vende. Ela pode vender qualquer coisa. Shoes, salesman, né? Pode vender qualquer coisa e a gente usa a palavra salesman. E aí, claro, para vender coisas mais específicas, a gente tem palavras específicas, né? Broker, por exemplo, para agente imobiliário, né? Real estate broker, tá? Ele vai vender imóveis, aí tem uma nomenclatura diferente. Car salesman. Vamos repetir. Car salesman. Computer technician. Ótimo, essa aqui é ótima, tá? Então repara, a profissão aqui, ó, é a segunda palavrinha. Technician. Vamos repetir. Technician. Abre esta boca, rapaz. Abre esta boca, garota. Rapaz, ó. Technician. Technician. E não technician. Technician. Tá? Então, quanto mais você colocar essas vogais para fora, abertas, amplas, mais fácil vai ser esse entendimento aí da língua inglesa para você, né? Aqui também, ó, não é computer. Parece que você tá murmurando a palavra, né? Computer. Não. Computer technician, tá? Então, essas pequenas diferenças, elas vão também te facilitar muito na escuta, né? Eu lembro quando eu comecei a aprender muitos milênios atrás, tinha até o Orkut na época, e aí tinha uma comunidade de Orkut que é Eu Odeio a Voz da Mulher do Wizards, do CD da Wizards, porque na época era um CD, né? Ainda eu peguei o finalzinho do cassete, eu lembro, tinha um cassete lá, mas você basicamente colocava o CD naquele radinho
é icônico, canônico na vida de qualquer pessoa que aprendeu inglês, né? De professor também, professora também. E aí, cara, era uma sala cheia de eco, uma puta voz americana, cheia de connected speech, que a maioria das pessoas não pegaria no começo. E aí o que facilita esse listening é você também entender que você está esperando um som que não existe. Você está esperando um som porque você criou uma expectativa de leitura de uma palavra que não é assim. Né? Então, por isso que eu falo, se você escutar primeiro, pegar esses processos fonéticos já de imediato, né, e que não são difíceis, né, as pessoas vendem como uma grande fórmula, né, e tem esse estigma, né, que você não tem que falar com pronúncia boa. Porra, tem que falar com pronúncia boa sim. Agora, se você quer soar como nativo desta variação, é um objetivo, eu acredito que é um objetivo pessoal. Mas boa pronúncia tem que ter. Não adianta você tentar aprender uma língua com o objetivo de ter uma pronúncia ruim. Isso é um pensamento muito burro. É muito burro. Você tem que aprender uma língua para se comunicar bem, né? Pronúncia é parte deste processo, não é o número um, né? Existem várias outras coisas, mas é sim uma parte do processo. Né? É igual se você vai aprender uma língua e no fim de 3 anos aprendendo essa língua você não escreve uma frase. Então tem algo aí nesse aprendizado que, né, não deu muito certo. E se você falar todas as palavras erradas também, né, com pronúncia errada, alguma coisa nesse processo deu errado. E não adianta falar assim, ah não, tá tudo bem. Né? O importante é ser compreendido, e para isso também vai. Então aqui, se você começar a pegar desse comecinho, essas ideias, né, computer technician, bem aberto, longo, né, tem as variações, né, britânica, etc., nigeriana, mas a ideia é que os processos valem para todas elas, tá? Então, computer technician, tá? Computer technician. Okay, so artist, I'm gonna drag and drop, artist. Artist. Drag and drop. Hairdresser. Repete aí comigo. Hairdresser. Hairdresser. Policeman. 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 Waiter. Waiter. Car salesman. Car salesman. Car salesman. Politician. 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 Pilot. 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 Window cleaner. Window cleaner. Window cleaner. Computer technician. Computer technician. Computer technician. Driver. 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 Okay. He is a car salesman. Car salesman. She is a window cleaner. Window cleaner. He's a hairdresser. Hairdresser. She's a driver. Driver. She's a computer technician. Computer technician. She's an artist. Artist. He's a politician. Politician. He's a pilot. Pilot. He's a policeman. Policeman. He's a waiter. Waiter. Well done. Concluímos então a nossa primeiríssima aula, aula de número 0001, data estelar 7 de abril de 2026, este vídeo que está ao ar 2 horas da tarde. Assim que atingirmos 1000 inscritos no canal, começam as lives maiores. Aí vocês podem interagir, fazer perguntas, cobrar, sugerir temas, e é por isso que a gente precisa atingir este número o mais rápido possível. Conto com a sua ajuda e divulgação. E aí estaremos aqui todos os dias às 2 para aprender aquela que é a língua mais falada do mundo. Até a próxima!